Boa tarde, pessoal. Mais uma tarde de sábado de quarentena. E em breve começaremos a nossa live com o Chui, jogador de basquete, secretário do esportes. Vamos falar, bater um papo sobre basquete, sobre o cenário atual e muito mais. Tudo bem? Boa tarde. How are you happy? How is in Greece? Let me know. O VB feminino. Pessoal que está entrando. Nós já vamos começar esse bate-papo aqui. Então hoje nós estaremos em conversa com o Chui. Hoje nós vamos falar um pouco de basquete masculino. Um bate-papo sobre basquete masculino. Aqui, vamos lá. Feminino, basquete master na área. Boa tarde, pessoal. Aguardando. Oi, Chui, boa tarde. Olá, Léo. Tudo bom? É um prazer de você estar aqui conosco, ter acertado o convite da live. É um bate-papo com o público. Tem um monte de pessoa aqui entrando, não só do basquete. Então, agradeço a você, todos os seguidores que estão aqui. A Fernanda, a árbitra da CBB, está aqui. Tem gente do handball também. A Marcinha, uma grande amiga que tem um instituto em Jundiaí. Um pessoal bem variado. O Milos deu Ponta Grossa também está aí, técnico, treinador de basquete. Então, é importante isso, que é o bate-papo, compartilhar conhecimentos, até sua história, porque o que acontece agora é que muita gente, nós não se conhecemos e estamos compartilhando as histórias, conhecimentos. Não falo só de basquete, falo de várias áreas. E fico muito feliz de ter você aqui essa hora conosco aqui. Então, a palavra é toda sua. Fala do seu começo de carreira, como foi chegar na seleção brasileira. Tudo isso, todo mundo quer saber também isso, porque a pergunta é, todo mundo só nos vê formado e lá quando está no pódio, mas não sabe o sacrifício também. Todo seu, Chui, muito obrigada. Não, Ale, eu que agradeço o convite. Uma coincidência, nós dois de azul, né? Então já estamos em sintonia. É legal a gente conversar, né, com pessoas assim, às vezes parece que é público diferente, mas é tudo esportista, tem sangue bom, tem muitas coisas em comum, né? Agradecer as pessoas aí que estão entrando, que estão participando, até a Ellen aí, a nossa amiga aí A Ellen entrou. está. Dar os parabéns pela comemoração do título. Foi que dia que foi, Alessandro? Foi ontem? Foi ontem, 12 de junho. É que teve gente que disse, obrigado quem mandou um parabéns aqui. Deixa eu ver aqui até o André Roberts, muito obrigado. Oi, Ellen, oi. E eu que estou aqui, né, lisonjeado aí de estar falando com você, que é uma pessoa de expoente, de grande também resultado, de títulos aí que a gente, né, sonha em ter e não consegue, mas muito, muito obrigado pela oportunidade. E falar um pouquinho, né, como você falou, eu acho que se alguém também tiver alguma perguntinha, quiser fazer, a gente para, Uhum. responde, uma coisa bem, bem à vontade, né, Alessandro? Sim, a Cleide Leone está aqui, foi a nossa fã número 1 do basquete feminino, que foi desde a década de 90, viu um monte de jogos, foi para tudo quanto é lugar. A Márcia Mello aqui é sua fã, é do handball, ela morou comigo lá em Jundiaí, na República, quando Ó, nós éramos 16 anos de idade. que Tem muita show! história aqui. Então, gente, é um bate-papo com vocês, até o X avisou, e esse todo mundo sabe, é um bate-papo, e isso é importante, compartilhar conhecimento. Xui, começa como você começou Tá. basquete, por Não, que eu vou, basquete? vou falar um pouquinho aqui, qualquer coisa, para a gente não ficar só um falando. Mas é o seguinte, eu nasci em Araçatuba, né? A terra do nosso amigo morto, Que legal, eu amo Araçatuba. da- das meninas, né? Do Rafa. O Rafa nasceu em Jundiaí, né? Já não estava mais lá, do Rafa Luz, toda a lá da Ellen, né? Não, o Rafa nasceu em Araçatuba.
Porque quando eu fui jogar em Araçatuba, o Rafa nem falava, ficava empurrando bola dentro do ginásio. Ah, então também era satubense, né? É. Rafael Hatzheim também era satubense, que joga hoje aqui no César Franca, né? E aí, corrigindo, a Ellie já mandou que o Rafa nasceu em Araçatuba. E eu, minha família morava lá, né? Meu pai era negociante lá. E nós mudamos para Campo Grande, no Mato Grosso. Quando eu mudei, eu morei um ano em Campo Grande, com 16 anos, 15, 16 anos, né? Quando eu morei lá, o meu irmão namorava uma menina da cidade de Franca. E eles moravam em Ribeirão Preto. Aí meu irmão falou assim, não, você gosta de basquete? E por que você não vai jogar basquete lá em Franca? Eu nem sabia que tinha todo esse, né, potencial. Franca era tão famoso assim. Aí eu falei, não, eu vou sim, me arranja lá. O que precisa fazer? Aí conversou com o secretário de esporte, na época era o Fausto Gianecchini, né, o nosso amigo Fausto. Aí o Fausto fez o teste, eu fiquei aqui uma semana, ficava treinando com o pessoal, tudo, e acabou dando certo. E aí eu vim fazer o meu juvenil aqui na cidade de Franca. Já o juvenil naquela época eram 2 anos, 17, 18, 18 e 19, né? E aí eu mudei na República, na época tinha o Wagner Feijão, jogava na seleção, o Silvio Malvese, o Magu, e aí eu acabei morando lá na sala, no quarto da sala. Não era nem quarto, era a sala da casa. Tinha um beliche, né? Um beliche e um guarda-roupa. Eu acho que é assim, né, Alessandra? Não muda muito. Eu também sou dessa época. Todo mundo é assim. Aí a gente consegue, o máximo que conseguia era uma escola sem você ter o gasto, né? E comia no lugar, então eu saía de casa 6h15, ia andando lá para a escola, tomava um cafezinho no barzinho lá na frente, saía da escola, ia lá para a pensão comer, voltava e ia fazer o treino juvenil, às 3 horas da tarde. Aí treinava até às 4h30, aí esperava lá para ver o treino do adulto, que seria assim das 5h30 às 7 horas. Na época, o seu Pedro, o Pedroca, né? Ele era o técnico. E como aprendizagem, né? A gente, quando é juvenil, você tem que ficar perto do time adulto. Quando você sempre fica perto da categoria de cima, né? Aquela época, né, Ale, jogava 5 contra 5, não tinha muito revezamento, né? E o treino também era assim, jogava os caras lá, né, que eram mais adulto, e a gente, que era juvenil, ficava olhando o treino, tudo. Só depois de um ano lá, quando faltava alguém, que a gente participava do treino do adulto, todo nervoso, e aí sempre errava mais, né? Aqueles testes emocionais aí que tem quando você está dentro da estrutura do adulto. Mas foi um aprendizado muito grande. Eu falo que eu entrei numa boa faculdade, foi jogar no Franca Basquete, com pessoas que tinham... O seu Pedro chegou a ser técnico da seleção brasileira, assistente técnico, né? O Fausto, Hélio Rubens, Robertão, jogaram na seleção por vários tempos, depois ficou o Guerrinha, o Silvio Malvese, o Wagner, né? E aí, depois teve a minha fase, eu, o Paulo Mendel, o próprio Fernando Minucci, que veio depois, né? Então eu fui passando desses estágios. O primeiro estágio é você chegar no juvenil, né? E depois do juvenil você ingressar no adulto. O que ocorreu? Como eu brincava, jogava basquete em Araçatuba, e eu nunca fui grande, assim, eu cresci depois dos 15, né? Cresci, cheguei a perto de 2 metros, né? Na época era um pouco grande. Então eu sempre treinava com bola, bater, drible, passe, jogava de armador, aberto, né, que a gente fala. E quando eu cheguei em Franca aqui, eu fui jogar de pivô, porque eu era um dos maiores do time e vim de fora também para jogar de pivô.
Aí depois chegou o Paulão Mendel, que já tinha uns 2,4 aí, já era maior, e eu fui, né, começando a treinar no time adulto, de 1,4 mais para 3, né? Por causa do meu físico também, que não era um cara forte, de contato, nada. Então eu tive assim essa experiência anterior que me ajudou muito a sair do famoso pivô, né, para começar a jogar aberto de ala. Isso foi uma coisa meio natural, assim, que aconteceu, né, essa adaptação, mas a gente sabe que não é fácil, que não é todo mundo que consegue. Antigamente, né, Ale? Porque os treinos, antigamente, eles já eram mais específicos, assim. As pessoas olhavam, se é grandão, você faz isso. Se é baixinho, faz aquilo. Se é rápido... Hoje não. Hoje a metodologia é outra, né? Todos têm a experiência de jogar de frente para a cesta. Até os grandão hoje arremessa dos 3, né? Então, lá, quando juvenil, eu joguei um campeonato pela Seleção Paulista, um campeonato brasileiro em Belo Horizonte. Nós ganhamos o campeonato, né? Então eu sou de 63, que é a geração do Pipoca, do Paulinho Vilas Boas, do Rolando, do geração grande. Só de gente boa, hein? Nossa! Foi. E tanto é que nós jogamos o Sul-Americano, aí jogamos o Pan-Americano e fomos jogar o Mundial. E o Mundial foi na Espanha. E nós ficamos em 3º lugar na Espanha. O Paulinho Vilas Boas foi eleito um dos 5 melhores do campeonato, né? Tinha o Sabonis na época. Você é da época dos Sabonis, nossa! Você só jogou com a nata mundial. Tipo, era nata mundial. Nossa senhora, muito legal isso. Porque, então, para você ver, eu também não sabia dessa história e muita gente também acha que não sabia. Você é da época do... Não sabe. Se eu sou do basquete, não sei. Você é da época tipo, só se você for pensar. Na Itália, você é da época do Meneghin. Só nego top italiano. Então, a geração do Oscar, Marcel, Garrinha, né? Eles são de 4 a 6 anos mais velhos. Entendeu? Nossa. Então, aí, por exemplo, tinha o Rolando, o Pipoca, o Fábio Pira. E a gente lembra, o Rolando, ele estudava em Houston, ele foi um dos primeiros draftados para o NBA, né? No Brasil. Depois o Pipoca... Ele foi para Porto Rico, lá ele jogou duas vezes lá, porque o campeonato é mais rápido, né? Mas no segundo ano, aí ele foi para os Estados Unidos treinar lá no time da NBA. Ele passou no teste, ficou nos grupos de 15 jogadores. Ele ficou lá uns 4, 5 meses. Aí na hora de fazer o contrato, de ficar mesmo no grupo, né? Ele acabou sendo preterido, assim, o time queria trocar ele para outro time, aí ele não quis e acabou voltando também para o Brasil, né? O Paulinho Vilas Boas aí, todo mundo conhece, do geração, era um grande cestinha, aí teve todas as categorias de base como ala principal, né? E fez a história. Então, acho assim, o Brasil tem que falar muito de geração, né, Alessandro? Sim. A gente fala muito de pessoas só. E de pessoas, sim, então, a gente não consegue formar um grupo. Então, o seu grupo ele foi forte pela geração. Porque nenhum resultado internacional ele vai ter isso, né? Ele tem que ser vindo construído desde o juvenil, com um bom grupo. Aí depois começa a jogar adulto, aí faz internacionais, né? E aí começa a ganhar na América do Sul, aí vai jogar fora para você. Com certeza, tanto que eu falei para a Norminha, né? Eu fiz uma live com a Norminha e eu falei, e ela falou assim: por que você quer falar comigo? Eu falei assim: você começou a nossa geração. Nas Olimpíadas, nos Mundiais. Essa é a realidade. Vamos falar de 94 e esquecer de 70. Tanto que ela começou a lembrar de fatos que eu falei assim: nossa, o finado Valdir Pagan fez coisas
que ele já tinha errado no passado. E ele conseguiu adaptar em 93 e 94. Então, não foi que foi um trabalho de longo prazo. Então, de 70 a 94, tem muita história aí do feminino que eu falei. Você precisa falar, porque quase ninguém sabe o que você foi, como foi a sua geração. É isso que é importante. São gerações. Você falou uma palavra pontual que eu vou batendo nessa tecla. A Luciana Oliveira aqui tem uma pergunta para você. Qual foi o momento de sua carreira que você resolveu se aposentar e por quê? Bom, eu aposentei com 40 anos, né? Eu já não estava assim, depois dos 36, sente que perde muita força, né? É gozado, você fala assim, eu vou pegar aquela bola e parece vem outra e pega. Eu vou fazer isso, né? Mas eu consegui realizar no arremesso. Né? Então, assim, eu não tinha tanta habilidade, força física, mas as movimentações táticas, você jogar óbvio, me favorecia, porque tem sempre a ajuda, né, na defesa. Aí eu sobrava para fazer o arremesso. Né? E aí, com 40 anos, eu tinha recebido um convite da diretoria do Franco para ser técnico do juvenil e logo em seguida para ser técnico do adulto. Aí eu falei, bom, se eu posso jogar mais 2 anos, mas como eu tinha vontade de trabalhar como técnico, eu já aceitei esse desafio, aí eu parei de jogar em 2003, onde eu parei com 1.016 jogos por Franca só, então eu sou o jogador que mais jogou pelo Franca Basquete. Né? Que legal! E acabei aqui em Franca com 16.300 pontos, só por Franca. Também é um jogador que mais pontuou por Franca. Né? Então ficou legal, assim, uma identidade muito forte junto com a cidade de Franca. Né? Além de jogar em Franca por 8 anos, 8, 9 anos, eu também joguei mais em 7 lugares. Né? Então joguei um ano em Caserta, joguei no Minas Tênis Clube, joguei no Vasco, joguei em Lençóis, joguei em Jales. Então a gente acabou. Atleta às vezes joga porque acaba o time, né, Alessandro? Você tem que Oi, tô aqui. Tá frozen a sua imagem, mas você tô aqui. Oi, pessoal, deu um tilt aqui, vamos lá. Chuí. Oi, voltou. Deixa eu Oi, ficar tô mais. aqui. Tá. Então eu vou ficar mais perto do molde aqui. Tá. Mas acontece essas falhas, ainda mais daqui a pouco, sábado ainda. O André Roberts perguntou, você jogou também em Mogi, né? Ele até mandou um abração para você. Joguei lá em Mogi, quando montou a estrutura forte, profissional com a Report Suzano, porque ele era em Suzano, né? O time. Aí ele saiu de Suzano, que a Report Suzano era da cidade de Suzano, e veio para a cidade. Ele veio no projeto para construir aquele ginásio lá. Foi um time forte também. Tinha o Caio Cassolato, o Álvaro, o Rato, o Luizão, o Gema. Aí tinha o Robin Davis, não, aquele americano loirinho que jogou um tempão aqui no Brasil, um fortinho. Ele jogou vários. Não é o Jeff. Uma jogadora de vôlei. Nossa, como. A Ana Paula, eu sei qual que é. Sabe? Eu sei. E nós aquele timão lá, nós perdemos para o time do Oscar, né? No Campeonato Brasileiro. O Jeff, o Jeff. E a partir, eu fiquei lá 1 ano, né? Depois foi isso que é o negócio do esporte, né? Ter continuidade. Eu fiquei 1 ano, aí o Cláudio Mortari que montou o time, aí no segundo ano eles foram campeões paulistas com esse time. Aí sempre sai, né? 2, 3 jogadores, e aí montou, e até hoje o Mogi se mantém, né? Em nível de competitivo, assim, estando entre os 6 do Campeonato Brasileiro. O pessoal lá gosta, né?
tem a cultura do basquete. É muito bom lá a cidade, assim, acolhe muito bem. Verdade, Mogi acolhe muito bem. Eu joguei os Jogos Abertos por Mogi, mesmo no feminino que eles estavam tentando montar, acho que iam montar, mas teve essa pandemia, eles sempre acolheram. Eu joguei os abertos para Mogi, acho que foi 2015, que foi uma. Foi 2015 porque foi um convênio que eles fizeram com a Uni Santana e eu estava na Uni Santana. E Mogi para basquete, independente de feminino ou masculino, eles acolhem muito bem, até o público. Tem a Cláudia aqui, a Cláudia Folis SD, ela disse aqui, com 12 anos ele me ensinou a fazer bandeja. Ai, que fofa! Você deu. Você é formado em educação física, você trabalhou com formação também, antes de ser técnico em Franca, do juvenil, do adulto. Você trabalhou em escola também? Eu sou formado em educação física e eu sempre gostei dessa parte de ensinar, né, de trabalhar, de ter paciência, de mostrar alternativas para as pessoas. E teve uma época, quando eu estava em Franca, eu fui contratado pela prefeitura. Aí tinha o Michel, ele era técnico aqui das categorias de base, e eu acabei trabalhando com ele 3 anos. Ah, que legal, com formação. Para algumas categorias, acompanhando ele. Depois, nos jogos, eu fui técnico do feminino. Tá travando, né? Um momento. Chuí, você foi técnico de feminino também? Ninguém sabia dessa. Você trabalhou com feminino? Que legal! Um momento, pessoal. Oi. Voltou. Oi. Oi. Chuí, vamos sair. Você quer sair e entrar de novo? Sai que eu te chamo de novo, é melhor. Eu não estou te escutando. Oi. Não estou escutando também, não. Vamos. Pessoal, estão me escutando? Pessoal. Chuí. Espera aí. Pessoal, o áudio tá bom? Por favor. Meu. Ok, então deve ser o problema. Espera aí. Sim, vou sair, pessoal. O meu tá ok? Tá. Espera aí, eu vou falar pro Chuí sair. É o Chuí mesmo. Espera um momentinho. Ele saiu. Deixa eu chamá-lo de novo. Chuí. Ele saiu, eu tô chamando. Fala, Álvaro. Fala, Renata, como que tá na Itália? Tudo bem? Só um minutinho chamando. Boa noite, pessoal. Tivemos um problema técnico de internet aqui. O Chuí já está voltando em segundos. Já chamei. Professor Álvaro Costa. Tudo bom? Melhorou? Agora voltou, mas não sei o que houve. Não, tem vezes que acontece isso, Chuí. Então, a minha pergunta foi essa. Então, você já trabalhou também? Você trabalhou com formação? Você trabalhou com feminino também? Eu trabalhei 1 ano aqui. Nós jogamos jogos escolares, né? É diferente, né? É outra coisa, mas é gostoso também, né? As meninas, elas acho que elas se comunicam mais, elas entram mais com paixão, mais compromissadas, assim, na situação, né? É diferente. Aí eu trabalhei, né,
nessa parte de formação. Como eu falei, também sou formado em educação física. E aí, quando Uhum. eu comecei a trabalhar de técnico, eu trabalhei em Franca, depois eu trabalhei em Araraquara, trabalhei em Uberlândia, trabalhei em Rio Claro. Aí o negócio não. A gente não tem um resultado de expressão, né? As coisas vão ficando assim mais limitado no orçamento do time, nas coisas. Aí eu cansei e falei, eu vou voltar para casa e vou tomar conta da minha escola, né? Aí eu voltei para Franca, eu já tinha montado a minha escolinha aqui, né, de basquete. E aí nós começamos a melhorar também a parte de treino, de rendimento, né? E a gente está aí, né, em termos de formação, nas categorias de 12, 13 anos, há 4 anos a gente está entre os 4 melhores do estado, né? Sempre Então, joga. licencinha, porque a Luciana MVP perguntou aqui, a Luciana Oliveira, os seus projetos hoje, como funciona? Um é esse da escolinha que você está falando, né? Quando você voltou. Ah, Uhum. Então, em Franca, eu tenho, né, a escola que tem futebol, a gente tem basquete, e aí eu tenho os treinamentos. Então, eu tenho os meninos de 11, 12, 13, 14, 15 e 16 anos, né? E, além disso, a gente tem um projeto da Lei de Incentivo Federal, que é apoiado pelo Magazine Luiza. A gente atende 200 aqui, 100 meninos numa escola e 100 meninos em outro bairro, né? Agora também nós estamos fazendo uma parceria em Rifão, cidade aqui perto. Nós vamos atender lá 120 meninos com futebol. Só está esperando essa pandemia aí para a gente começar os 2 projetos. Já está liberado, já está tudo com a instrução, né? A parte de papelada já está tudo certo, tudo pronto. Aí nós vamos esperar passar a pandemia para começar esses projetos. muito bem. Conta, é uma coisa que eu já fui para Franca, né? Porque a Adrianinha é minha amiga, é de Franca. E essa Adrianinha. paixão que os francanos, a cidade que tem pelo basquete, que é uma coisa que a cidade respira basquete, não é? E isso sempre foi assim, desde quando você É, chegou? Porque eu falo agora, eu não conheço o Franca dos últimos 10 não. anos, eu não conheço o Franca É, de trás. é, é, o basquete faz parte da cultura aqui. Muito desse basquete, por exemplo, hoje em Franca, entendeu? 4 escolas de basquete. Então, aí os meninos jogam, representam a cidade, representam o time. Sempre tem um time adulto. Travou de novo? Não. Mais ou menos, tá indo e voltando. Mas está saindo a voz? Tá. Tá. Então, faz 60 anos que o time de Franca tem basquete ininterrupto. Aí, muitas pessoas jogam até o juvenil, começo de adulto. E aí, eles viram empresário na cidade, viram pessoas que têm referência, né? E depois eles voltam a ajudar o time. Então, o time ele tem essa história, essa tradição. Sempre que tem um apoio financeiro, né? Assim, a altura do time, o time está nas finais, tá ganhando o campeonato. Ultimamente o time tem o apoio do Magazine Luiza e do SESI e está fazendo todas as finais aí já há 2 anos seguidos, né? Ganhando alguns campeonatos, outros ficando em segundo. Então ele tem uma gestão também profissional. Você vê o ginásio aqui, cabe 7.000 pessoas. Chegou nos playoffs, é lotado, é lotado. E as pessoas ficam falando, aí tem aquele lance de comparar, aquele fez mais, aquele fez isso. Na época que você jogou aqui, por exemplo, o Dexter Charles, que foi o americano que jogou aqui, né? Todo Uhum. mundo fala dele até hoje, né? Não, porque ele fez isso, ele fazia aquilo. Ele era acima da média, né? Ele é um jogador de nível da NBA, né? Então, ganhamos o campeonato aqui com ele.
Então essas coisas vai marcando a cidade e vai marcando as pessoas, né, que estão em volta aí no basquete. Mas então é interessante isso, porque mesmo que as pessoas, os francanos, aqui que acontece, eles pode ser que eles não vão ser jogadores de alto nível, mas Chuí, então tem um valor social também. Eles começaram jogando basquete, entraram na escolinha de basquete, mas eles, independente do que eles se formam, viram empresários ou não, eles retribuem a gratidão para o esporte. Isso que é interessante, isso é uma fórmula. Então, mesmo quando o Franca um tempo passou um pouco apertado de, como você disse, de patrocínio, eu falo mais apoiadores, os empresários da região, da cidade foram lá apoiar, isso que é legal. E nós, uma coisa que eu bato muito no feminino é perante a isso, nós começar a fazer pessoas, apoiadores, que depois das crianças fazer eles retribuírem para o basquete de novo ou para uma outra modalidade feminina. É interessante essa visão. E isso é importante, essa pessoa retribuir com as regras do esporte, né, Ale? Porque a gente sabe que algumas vezes o cara está numa cidade e ele torce para acabar porque foi ele que fez. Né? Aqui não, aqui tem uma diretoria, tem um grupo que toca um tempo e depois tem outro grupo que quer pegar e quer fazer melhor do que o outro fez. Né? Então, às vezes, o cara vai lá, enche o ego dele, depois ele só quer largar quando acaba. Quando eu parei, acabou. Né? Então, aqui não, as pessoas falam, não, o esporte, o basquete é maior que todos. Né? Então, cada um vai dar sua parte e vai manter o basquete ativo. Que legal, mentalidade muito boa, é uma mentalidade um pouco diferente. Eu penso que até em si, não só de grandes, da maioria da população brasileira, porque se nós tivéssemos isso, porque não terminou a fase de um e quer entra a fase outro, quer destruir tudo que o outro fez, é por isso que nós temos grandes problemas sociais no Brasil, infelizmente isso. Então, tem uma pergunta aqui da Luciana MVP falando assim, com essa pandemia, o que o Chuí vem aprendendo, fazendo de diferente? Qual é o aprendizado em relação a isso tudo? Olha, Ale, eu estou trabalhando lá na Secretaria de Esporte, né? Então a Secretaria não parou, a gente está trabalhando. O ritmo ele está um pouco mais lento, porque a gente não tem mais os encontros, né? O meu papel lá é muito de relacionamento, de ir conversar. Hoje nós estamos muito com videoconferências, né? Todo mundo está trabalhando por isso, é um aprendizado novo. Você colocar, né, a parte digital dentro do seu trabalho. Então a gente acaba até trabalhando mais tempo, porque de primeira acabava aquele horário comercial, as pessoas não ligavam muito, né? Agora não. Agora você fica até 8 horas da noite, o cara liga, você resolve, né? Quanto a isso, a gente tem mantido. Também eu fico, agora até feriado, eu estou em Franca, nesse feriado, né, que nós estamos desde quinta. Aí eu fico dando atenção também com a família aqui, a gente fica arrumando a casa, jogando as coisas velhas fora, as coisas de ficar em quarentena, né? Então, nós estamos pintando alguns móveis aqui, pintamos um quadro, e como família, a gente também fica interagindo junto com os meus filhos, né? É um ambiente mais familiar também. E como assim, o aprendizado da pandemia, né? A gente sabe que ela conectou o mundo, né? As pessoas, vários processos digitais que estavam em teste, hoje são realidade. O próprio isso que nós estamos fazendo, né? Aqui, de primeiro a gente ia para o estúdio fazer isso. Hoje já não. Hoje a gente pode fazer mesmo pela internet aqui e é uma coisa que já faz parte dos costumes das pessoas, né? E o que outros assuntos, né? Que vai mudar, né? Então, até no esporte, a pergunta que eu faço para mim é quanto do mundo digital vai entrar no esporte, né? E a gente sabe que o esporte ele está atrelado à atividade, à prática do exercício, de você correr, de fazer exercício, né?
Mas aí abre espaço para a gente mostrar outras partes do esporte, que é o que é a parte emocional, a parte de formação da pessoa, de entendimento social, né? Porque você, às vezes, é jogadora, você está no ambiente, você é técnico, você tem que se portar de outra maneira. Uhum. Então, esse aprendizado aí social, né? Ele é muito grande dentro do esporte. E a gente, no esporte também, você está com 50 anos e está lidando com um moleque de 16. Então, você também tem que aprender, né, qual que é a faixa desses meninos, qual que é a comunicação dele. Então, é bem dinâmico a parte do esporte e contribui muito na formação de todas as pessoas que fazem, no mínimo, 3 anos de esporte, qualquer nível de modalidade esportiva. Com certeza, Chuí, é verdade. A minha irmã está perguntando aqui, ó, o seguinte, ela pergunta, Chuí, quantos filhos você tem e eles jogaram ou jogam basquete? Eu tenho 3 filhas, 3 filhos, quer dizer, 3 homens, né? Saiu tudo rapidinho, assim, um de 91, 92 e 95. O meu, Nossa! o meu filho mais velho, o Cauê, ele joga, é o Cauê Borges, ele joga lá no Ah, o Botafogo. Cauê joga, é verdade, o É, Cauê, eu sempre esqueço, porque olha assim, quando eu vejo, eu falo, lembra alguém, aí depois eu lembro que é o pai, mas é por causa do Cauê, não tem nada a ver com o nome aí, fica. é. E aí o segundo filho é o Caio, né? E o terceiro o Bruno. Todos eles jogaram até o juvenil. O Bruno também foi campeão juvenil aqui pelo Franca. O Caio, né, foi campeão infantil pelo Cidade de Franca. Eu falo assim, eles fizeram o trajeto do esporte, né? Aí depois um tem mais habilidade, vai, o outro quer estudar, né? Mas fizemos esse crescimento dentro do esporte. A minha esposa também é professora de educação física, também deu aula de basquete, aula de ginástica, né? E, e hoje ela também trabalha aqui na Secretaria de Esporte de Franca. Entendeu? Então é uma Ah, família de esportista. é a família no final é tudo família de basqueteiro. O Cauê ainda tá no Botafogo ou não? Tá, Ele então. jogou muito bem. Eles ganharam, né, o Sul-Americano esse ano, o Botafogo. Uhum, E aí teve essa pandemia, eles classificaram em oitavo no Brasileiro. Aí com essa pandemia parou o campeonato, né? Não teve sequência. uhum. Então agora está todo jogador naquela fase, esperando acabar assim, o contrato e aberto aí para ver como que vai ser o cenário aí para frente. Com certeza. A Cíntia Tuiu tá aqui na live. Oi, Cíntia. É, Aí tá a Federação Paulista de Muay Thai falando oi para nós. Boa que tarde, legal. Ale Chuí. Falou que você é fera. Tá aqui o meu grande amigo Chuí. Então, Chuí, é uma coisa que eu gostaria de... Até não é um ato polêmico e não. Tá acontecendo hoje, você como tá na Secretaria de Esportes, né? Gente que está dando treino clandestino em parques, rachão em parque em São Paulo. Cara, eu não sei o que está acontecendo, porque as pessoas, até pessoas conhecidas no nosso meio, e isso o que você acha perante essa situação? Porque para mim eu acho muito, muito, além de estar tá brincando com a vida dos outros, muita falta de responsabilidade e falta de mostrar que se você é um professor, você primeiramente você não pode fazer isso também, porque você é um exemplo. Aí eu volto àquela palavrinha, o cara falou, o que a pandemia fez, né? Entendeu? Com as pessoas, né? Então, a pandemia mostrou, assim, que você tem que cuidar de você, ser responsável por você, né? Não é ficar lá vendo televisão e falar, o governo fez isso, o governo falou aquilo, É, o governo, porque eu estou esperando alguém falar para mim o que eu tenho que fazer. Isso aí não funciona mais. Então, a sua consciência, né? Primeiro, você respeitar você saber que é um momento diferente, que se pegar o vírus, ele é forte, você pode passar mal, você pode ter complicações, né? E aí você respeitar o próximo. Então, se existe lá, se você está no campeonato mundial, né, Ale, ele tem as regras do campeonato.
Não Sim, adianta você ir lá no campeonato mundial e querer, eu tô querendo ir num baile, eu tô querendo sair, eu tô querendo. Não, você tem que respeitar aquilo lá. Por quê? Porque é para o seu crescimento e o crescimento da sua equipe. Né? Então as pessoas têm que ter essa consciência do momento. Né? Não pode ficar engessado, mas você tem que sair com a máscara, você tem que respeitar o distanciamento, você não pode ficar em grupo, você não pode ministrar aula, né? Porque existe toda uma responsabilidade aí. Não dá para saber quem passou para quem. A gente vê relatos aí de verdade. familiares. O cara é médico e a mulher pega. Aí vai lá, faz exame, o marido não tem, não veio no caso de relacionamento com o hospital, né? Mas a mulher pegou em outro lugar, né? Então não dá para você saber. Então quanto mais você cuidar de você, cuidar dos seus familiares, cuidar da sua comunidade, cuidar das pessoas, entendeu? Isso é uma tomada de consciência que a gente tem que respeitar. E às vezes a gente vê muita gente, né, naquele famoso, deixa para lá, vamos curtir a vida. Não, você tem que ter consciência do momento, aonde que você está e ter a postura de acordo. Se você é professor, você não pode promover uma coisa que não é saudável, que não é saúde, que não tem segurança, né? Então aqui na minha cidade também, a minha escola está fechada e tem gente trabalhando, né? A gente sabe que e aí, né? Quem que está certo, quem está errado? Eu acho que a nossa consciência está certa, está respeitando o público, está respeitando os nossos alunos e nós queremos ter certeza, né, desses nossos procedimentos. Ah, com certeza, Chui, é isso que eu penso, é isso que nós esperávamos um pouco da sociedade, porque minha irmã e a Tuyu está aqui, ainda na Itália, não sabe como vai ser o protocolo da escola e quem dirá do esporte, então está tudo quase parado lá, porque eles já passaram um pouco, e nós aqui, muitas pessoas, infelizmente, ainda brincando com a vida alheia. Infelizmente, eu fico triste por isso, não é só respeitando a minha eu me respeitar, respeitar a vida dos outros, porque tem gente que não tá, pode ser que vai lá e numa dessa, quando vê, é roleta russa, como você disse, que não sabe como vai pegar o vírus, o que ia acontecer. Chui, agora nós estamos chegando ao final da nossa live aqui, daqui a pouco o Instagram derruba. Como é uma live de quarentena, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sua, um pensamento, uma colocação para confortar o coração de todo mundo, porque as lives, eu te digo, confesso, elas são a minha companhia sempre. Eu fico esperando. Não, então, eu acho que o aprendizado, assim, para mim, né, vamos falar de tudo que eu vejo, como, né, que as pessoas também, os governos, vão cuidar da massa, né? Porque esse foi um despertar, né? Tá todo mundo cuidando da massa, das pessoas. A gente sabe que é difícil hoje você ter uma estabilidade de relacionamento de trabalho, que as coisas mudam constantemente, né? E que existe, sim, uma tendência no mundo inteiro de ter uma massa sem esse trabalho, uma massa sem uma capacitação. Né? Então, o que a gente vai poder contribuir para essas pessoas assim que não foram favorecidas ou não tiveram oportunidade? Né? Porque esse é um número aí que a gente está vendo e que às vezes estava um pouco escondido. Né? E muita gente precisando desse apoio. Está sendo feito, né? Todo mundo está ajudando. O ideal não é só a gente dar comida, mas ensinar a pescar, é oferecer estrutura, oferecer curso, dar escola. Tomara que os hospitais agora fiquem bem estruturados, né? Porque está se gastando muito dinheiro com isso. E aí a gente vai ter um ambiente de saúde melhor do que a gente tinha. Então vai sair muito coisas positivas disso aí. Tratar também a paciência individual, né? A paciência coletiva é um aprendizado para todos nós, né? O que nos chateia. Só que também, Ale, nós estamos no período já de programar o plano futuro, da retomada. É. Entendeu? Então, todos individualmente saem dessa zona aí, ainda pandemia. Não. O que nós vamos fazer e como nós vamos fazer de agora para frente. Porque quando começar, também vai ser
vamos usar uma palavra assim, um pega bruto aí, né? Para todo mundo se ajeitar no mercado, para ver novas ações, redefinir o que fazer na vida, né? Então é um momento aí único, ímpar, eu acho que na vida de duas gerações aí, e que vai crescer todo mundo que passou por essa pandemia. Então, que as pessoas tenham mais consciência de si, né? Que se entenda melhor e que possam ajudar mais os outros aí, que sempre que você ajuda o outro, você cresce junto com isso. Perfeito. Perfeitamente, Chuí. É isso que eu penso desde a segunda semana da pandemia. Já comecei a estudar, comecei a reciclar o como vai ser, como eu vou abordar uma criança, o que eu preciso saber, o que eu preciso colocar na cabeça, até em questão psicológica, porque vai vir muitas crianças que vão estar abaladas para esse pós-pandemia, estar preparado, e é perfeitamente o que você disse. Eu peço uma licença, Chuí, que eu vou anunciar a pessoa de amanhã da live. Sempre faço isso na live anterior da próxima, né? E amanhã nós estaremos com Margarete e nós vamos falar de basquete master feminino, que nos últimos anos no Brasil cresceu esse movimento, e vamos saber o porquê, porque nós estamos jogando, porque eu também jogo master, né? Qualidade de vida, estar entre os amigos, e vai ser super legal o bate-papo às 11 horas da manhã. Então, pessoal, se vocês gostaram, comentem, curte lá no post e dão alguma sugestão também. E eu quero agradecer a todos os seguidores e ao Chuí também por esse bate-papo de 50 minutos, que foi ótimo, construtivo, que com certeza eu aprendi mais sobre o basquete, a história do basquete brasileiro, que eu não sei. Que vergonha! Chuí, muito obrigado. Deixa as suas redes sociais, onde pode entrar em contato as pessoas que querem bater um papo ou saber alguma coisa, até sobre projeto, como montar, essas coisas. Tá, você quer... bom, pode me passar e-mail, né? Assim, chuí04@hotmail.com, né? Se alguém tiver interesse a respeito de projetos de lei, interesse de pedagogia de esporte, a gente tem uma experiência muito grande aqui na escola. Aqui a gente tem garota de 5 anos, Ale, imagina. Ai, que fofinhas, eu adoro! Né? Então, eu vou te trazer aqui ainda. Esse ano você vai vir aqui falar com os professores aqui, vai ser ótimo, tá? Então, se alguém tiver dúvidas também aí ou sugestões, nós estamos aí. O pessoal viu agora, né, o endereço meu aqui também no Instagram, é Chuí do Esporte, é só dar um oi, a gente conversa, a gente quer ajudar as pessoas a fazer esporte. Esse ambiente é muito grande e cresce as pessoas, desenvolve as pessoas. É isso que a gente quer fazer. Muito obrigada, Chuí. Obrigadão a todo mundo. Com certeza, eu aceitei o convite, que eu adoro Franca, viu? Eu adoro Franca. Faz anos que eu não vou. Obrigada a todos, foi uma ótima tarde. Obrigada, Chuí. Com certeza aceitarei o seu convite. E boa tarde, final de tarde de sábado, por favor, fiquem em casa, shoppings já estão abrindo, mas não é o momento, eu sei, gente, vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência e consciência, e vamos lá, mais um sábado à noite de quarentena em casa. Um beijão a todos, um beijão, Chuí, manda um beijão para sua família, Cíntia e Renata na Itália, bate, abrate, e tchau, tchau, muito obrigada. Buonasera a tutti! Buonasera!